Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. Um prazer muito grande encontrar cada um de vocês para reiniciar o trabalho das obras de André Luiz. Vamos fazer nossa prece inicial, pedindo a Deus nossa proteção, a vossa proteção, para que o trabalho possa fluir no clima de paz, no clima de harmonia, de fé e esperança. Jesus amado, ser conosco, meu chamado. Damos nossas bênçãos de paz, de amor, de saúde, de tranquilidade, de esperança. Os nossos emissários de amor, responsáveis por essa tarefa, possam nos assistir, possam nos intuir, possam nos sustentar, possam nos harmonizar, nos tranquilizar, para que o trabalho da noite de hoje, mestre amado, possa fluir no clima de muita alegria, de muita paz, de muita esperança, e que esses estudos possam trazer benefícios aos que assistem, que seja diretamente através da transmissão, ou mesmo após pelo YouTube, que possam receber as bênçãos sublimes de Deus, através das intuições de São Chão que chega até nós, que essas mensagens possam trazer consolação aos irmãos e irmãs, possam trazer bálsamos aos seus espíritos, mas acima de tudo possam trazer esperança, fraternidade e paz. Ser conosco, meu chamado, abençoe-nos, ilumine de tranquilidade e paz. Pai, possa fluir no clima da alegria. Deus nos abençoe, nos ilumine, nos abençoe, nos proteja, nos dê sua paz. Hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Tudo bom, dona Celeste? Como vai a senhora? Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Ótimo. Vamos começar o nosso terminar e fazer a prece, né? Vamos começar o nosso estudo, tá bom? Um abraço, querida. Muito bem, meus estimados irmãos e irmãs, bom demais encontrar cada um de vocês para darmos continuidade aos estudos da obra de André Luiz. Essa obra bendita, fotografada pelo nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Só lembrando que estamos terminando a segunda obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é a obra Os Mensageiros. Vamos hoje estudar os capítulos 45 e 46. O 45 chama-se Mente Enferma e o 46 chama-se Aprendendo Sempre, né? Os capítulos últimos que nós estudamos a respeito da magnífica obra, só relembrando que André Luiz está na companhia de Vicente, companheiro do curso Mensageiros, e também do instrutor Aniceto, na casa de Dona Isabel, no Rio de Janeiro, que é uma pessoa humilde, mas é um ponto de apoio de nosso lar, da espiritualidade amiga, em que lá se encontram trabalhadores do bem que realizam tarefas importantes aos encarnados e desencarnados. André Luiz está em missão de aprendizado, eles são alunos, ele e Vicente, do curso de Mensageiros. E no capítulo passado, nós vemos que ele fez a primeira aula prática, digamos assim, de assistir. Até então, ele só observava, mas fez um trabalho prático de assistência aos espíritos encarnados. Foi uma experiência muito marcante para André Luiz, com grandes ensinamentos para nós também. Lembrando também que desde que André Luiz chegou à casa de Dona Isabel, naquele ponto de apoio do nosso lar, muitas informações importantes foram trazidas para eles e para nós, que são os bastidores do Evangelho no Lar, e também do trabalho que se realiza nos bastidores de uma pequena casa espírita. Como é que se dá esse trabalho nas duas esferas, dos encarnados e dos encarnados? Como é que esse interrelacionamento entre as duas equipes, dos encarnados e desencarnados? Então, no primeiro momento, no primeiro dia, no primeiro evangelho lá que aconteceu, por exemplo, foi realizado um trabalho importante de assistência aos encarnados em desdobramentos pelo sono. André Luiz disse que, na verdade, muitas outras tarefas estavam acontecendo. Ele enfocou, nesse primeiro momento, esse trabalho muito importante, em que os encarnados eram levados pelo sono e podiam encontrar parentes desencarnados, benfeitores, orientadores, com o propósito de levar consolação a esses espíritos, mas também orientações para que tivessem eles uma encarnação proveitosa, ou seja, recordando os compromissos que tinham assumido quando antes da reencarnação. Então, muitas informações preciosas nos foram dadas. Nos capítulos passados, nos 43 e 44, foi também focado um outro aspecto das múltiplas tarefas que são realizadas
no universo de assistência, de atendimento encarnados e desencarnados. Dessa feita, André Luiz evocou, foi focado, melhor dizendo, o trabalho realizado com os desencarnados, sofredores, né? E foi visto que esses desencarnados são arrebanhados pelos trabalhadores da casa entre os sofredores que perambulam pelas ruas. São criaturas que normalmente, pelo estágio evolutivo iniciático, né, são muito apegados à matéria e desencarnam e não consegue se desvencilhar dos bens, da família, e ficam perambulando. São criaturas sofredoras. E André Luiz mostrou muito bem que em cada rua tem responsáveis que fazem essa seleção. Lembramos também que a casa de Dona Isabel, que é a casa também de Isidoro, que é o espírito dela, o marido desencarnado, que faz o trabalho de acompanhamento e de assistência a ela, lá só são assistidos os espíritos desencarnados e já são propensos à renovação. Não são espíritos revoltados nem perversos, porque existe também grupos que trabalham com esse tipo de clientela, de espíritos infelizes. Mas a casa de Dona Isabel não, são espíritos mesmo sofredores, muitos, mas que já estão propensos à renovação. Não sabe nem como começar a renovação, mas já estão propensos a os espíritos sofredores. Então, no capítulo passado, foi analisado esse trabalho. Alguns espíritos foram assistidos por André Luiz, 6 entidades. O mais marcante, no meu entender, foi aquele atendimento à senhora que estava acometida de tracoma, que é uma doença contagiosa que cega muitas pessoas. Mostrou também que muitas pessoas são muito apegadas às doenças, são acometidas de doenças, desencarnam por essa doença e continuam doentes, continuam desencarnados com a mesma doença, porque são apegados à doença, são pessoas que têm a doença quase como um ídolo, são apegados aos diagnósticos, só falam na doença. Isso é um problema muito sério. André Luiz nos disse que nós devemos nos preocupar com a saúde, não com a doença. Mas muitas pessoas são tão apegadas que desencarnam e continuam ligadas à doença. Era o caso dessa senhora, da tracoma. Então, trouxe esse universo com muitas informações importantes. E André Luiz narra a primeira cura que ele realiza. Foi muito interessante, inclusive, que ele realizou. Inclusive, subiu aquela ideia de, poxa, eu consegui fazer essa cura e tal. E ele levou um puxãozinho de orelha diplomático do Aniceto, né, dizendo, opa, meu amigo, lembre-se que você é apenas um instrumento. Você é um instrumento de Deus. Deus é o que efetivamente é quem cura as pessoas, nós somos só instrumentos. Né? E foi bem interessante ele chamar a atenção de André Luiz, e André Luiz passar para cada um de nós, que certamente serve de instrução para cada um de nós. Né? Todos nós somos instrumentos de Deus. Deus assiste o homem pelo homem, e todos aqueles, diz André Luiz, que desejam fazer o bem, sempre haverá a intercessão dos benfeitores para ajudá-los a materializar esse bem. Então, essa é a grande mensagem que ficou desse capítulo passado, muito instrutivo e importante. Nesse capítulo de hoje, ele vai enfocar um terceiro grupo de assistidos no universo da Casa Espírita. Ele vai também falar de criaturas e espíritos infelizes que acompanham os encarnados, acompanham as casas espíritas, obsessores, criaturas que têm ligações de afinidade com eles, vampiros e por aí vai, espíritos sofredores, que sugam as energias das entidades encarnadas, que acompanham, os encarnados vão. Em algumas circunstâncias, são permitidos que esses espíritos adentrem a casa espírita para também serem tratados. Porque nós sabemos que na hora que essas criaturas estão junto aos sofredores, porque são criaturas ignorantes, né? Esse é o processo. E precisa esclarecer, tanto os encarnados como os desencarnados. Nós vemos vários casos, por exemplo, que a pessoa que sofre processo de obsessão, ele se evangelizando, evangeliza também o obsessor. Tem vários casos, tem um caso muito importante contado por Divaldo, da história do Máscara de Ferro, que eu já contei aqui em outro episódio, mas que é muito importante, mostrando que quando cada um de nós nos espiritualizamos, ou seja, nos aprimoramos, nos renovamos, também, por via transversa, aqueles que estão conosco, os obsessores, também se educam. Muito bem. Então, hoje será analisado um pouco isso, e também o comportamento que deveria ser diferente, e também o propósito, André Luiz, é nos chamar a atenção, como devemos comportar nas instituições espíritas, de sorte a possamos nos ajudar e, ao mesmo tempo, ajudar o desenvolvimento das tarefas. Também esse aspecto vai ser analisado nos capítulos finais dessa obra, certo? Então, hoje, o capítulo 45 chama-se Mente Enferma, e ele vai trazer aqui um exemplo de uma pessoa que vai estar presente na reunião, encarnado, chamado Dr. Fidelis. Ele vai trazer o perfil dessas pessoas, ainda mente enfermiça, que não se ajudam e não ajudam a desenvolver o trabalho das instituições. Diz ele aqui, André Luiz.
Observando o trabalho sempre, Aniceto, que é o instrutor André Luiz Vicente, considerou: aqui, ou seja, na casa espírita, não comparecem apenas os desencarnados enfermos, já que André Luiz focou muito no capítulo passado, assistência aos desencarnados enfermos, como aquela senhora do Tracoma. Mas diz Aniceto: repare os encarnados igualmente, também vão doentes para a casa espírita. Entre o nosso ciclo, ou seja, desencarnados, e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, ou seja, encarnados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma, ou seja, muitas criaturas vão para as casas espíritas porque estão com problemas sérios, não só para assistir e se evangelizar, explica eles, mas não, vão em busca também de socorro, de assistência. Aí ele, Aniceto, já chama atenção para enfocar a uma das figuras que estão presentes na reunião, diz ele: designando um cavalheiro aprumado e bem posto, diz Aniceto, que se mantinha, diz André Luiz, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, doutrinador, naquele grupo acrescentou, ou seja, Aniceto pediu para André Luiz e Vicente observar um senhor que está em palestra, em conversa, estão antes do trabalho da casa começar propriamente dito, e o senhor Bentes seria o doutrinador, aquele que queria proferir a palestra da noite, da casa, né? Aí, Aniceto, preste atenção àquele senhor, para a gente ouvir o que ele está dizendo, para vocês entenderem o que eu estou falando, das pessoas que vêm aqui também como são doentes. Veja este amigo, diz Aniceto, rodeado de sombra, em conversação, como colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem, ou seja, depois analisem esse objetivo. Ouça o que ele está conversando com o Bentes, e depois vocês tiram as suas conclusões, como essa criatura, esse irmão, tem uma mente enfermiça, doente. Diz ele: com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Aí eu vou ter que observação. Se tem sombras, que o espírito tem sombras, certamente é uma pessoa apta a receber a influenciação de entidades infelizes por sintonia. É óbvio. Se eu tenho meu coração cheio de sentimentos em desarmonia, em desequilíbrio, penso, ajo, planejo o mal, quem é que eu vou sintonizar por estar igual em sentimento? As entidades infelizes. Da mesma sorte que as criaturas que têm o sentimento, o pensamento, o coração cheio de sentimentos do bem, de amor, de fraternidade, eles vão ter luz. As luzes estão com ele, porque são esses sentimentos nobres da alma. E se ele está com a esfera de sentimento mais elevada, ele vai atrair as entidades da mesma faixa que ele. Ou seja, o bem atrai o bem, o mal atrai o mal. Isso é natural. É a lei da sintonia. Então, ele está dizendo, se ele foca aquela criatura que está com a mente cheia de sombras, é uma criatura que ou está sendo obsidiada ou está apto ao processo obsessivo. Lembrando que o processo obsessivo nada mais é do que a tomada, a entidade que deseja nos obsidiar, se encontrar campo de sentimento e de pensamento igual, põe a tomadinha. E se eu não pratico aquele conselho de Jesus de orar e vigiar, que é a forma de se livrar desses... Na hora que a gente sente que tem uma ideia, um sentimento desarmonioso, a gente tem que fazer a prece. A forma de tirar a tomada é você elevando sua faixa vibratória. Aquela entidade, você passar a não ter mais sintonia com ele, a tomada sai. Essa é a história. Então, na hora que ele diz que aquela criatura está rodeada de sombra na mente, é claro que é uma criatura infeliz, em desarmonia. Muito bem. Continua dizendo. Há muito, já o senhor Bentes, já é o senhor que começa a falar com o instrutor, com Bentes. Há muito, diz ele, asseverava com ênfase, frequenta as reuniões espíritas, dizia ele, à procura de alguma coisa que me satisfaça. Ou seja, ele não está satisfeito. Eu vou e vai, e vem, não consegue assimilar o que é dito, diz ele. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, diz ele, ou estamos diante de mistificação mundial. Ou seja, esse camarada é um curioso. Ele vai à casa espírita na busca de espetáculos, não na busca de renovação. Ele vai lá para buscar espetáculo, espírito incorporado, ele quer receber mensagem, se ele só quer receber, mas não se busca se renovar. Que o objetivo nosso, ao buscar qualquer casa religiosa, é o processo de renovação, aliviar nossas dores, esclarecer nossa mente, nosso coração, albergar valores e informações. Se você vai pela mera curiosidade de espetáculo, você não se renova e, às vezes, atrapalha. Essa é a história. Muito bem. Atento
a respeitosa atitude do orientador encarnado prosseguiu orgulhoso. Ou seja, o encarnado, o senhor Bentes, que é o doutrinador, ouviu essas alegações do doutor Fidelis, que é o nome que ele vai seguir daqui a pouco, né? Ouviu e educadamente ouviu, sem se alterar. Atento à respeitosa atitude do orientador, que era o senhor Bentes, encarnado, prosseguiu orgulhoso, o Fidelis, né? Tendo estudado muitíssimo, diz ele, não me furtando ao crivo da razão religiosa, diz ele. Continua a ponderação dele. Continua ele dizendo. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive a prova. É interessante, né? Alguém que diz que estudou extensa literatura espírita religiosa e não encontrou nada. É no mínimo estranho. Ou essa pessoa não deseja ver, ou tem uma dificuldade imensa de encontrar a luz, porque se fizesse uma mera consulta ao Evangelho de Jesus, tantas são as demonstrações que estão apostas a respeito da sobrevivência da alma. Eu acho que ele nunca leu aquela passagem de Jesus que fala da transfiguração do Tabor. O que é a transfiguração do Tabor? Está lá no Evangelho, todos nós lembramos. Lembramos que Jesus, uma semana, logo próximo à Santa Ceia, que ele saberia que estava próximo chegar o momento que ele seria crucificado, antecipando a Santa Ceia, Jesus chama ao Monte Tabor Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos queridos dele, à noite. E no Monte Tabor, Jesus se transfigura. O que é a transfiguração? A transfiguração é um fenômeno em que o perispírito se sobrepõe ao espírito. Há até uma modificação até das feições. O Espírito de Jesus é o Espírito mais sublime que veio até nós. Então, fala-nos o Evangelho que Jesus se transformou num verdadeiro sol de luminosidade. O Espírito de Jesus se transfigurou sobre o corpo. Então, as vestes e o corpo de Jesus eram como um sol de luz, a transfiguração. E nesse momento em que Jesus se transfigura, materializa-se, é um fenômeno mediúnico, materializa o Espírito de Moisés e também o Espírito de Elias, que eram 2 profetas de outrora. Moisés, o famoso os 10 mandamentos, e Elias, que antecedeu há vários séculos. Materializaram-se na frente de Jesus e dos 3 apóstolos. Tanto é verdade, Pedro chega, inclusive, a perguntar a Jesus se gostaria, Jesus, que ele construísse 3 tabernáculos. O que significa isso na linguagem hebraica? Tabernáculo significa que é construído no deserto, verdadeiras cabanas, morada local, porque eles estavam materializados. Pedro ficou tão impressionado com o que via Moisés e Elias materializados, que mexe que se construa os tabernáculos, os abrigos para eles. E nesse momento fala-se, inclusive, uma nuvem, como se sendo de Deus, diz que eis aqui o meu filho, etc. Essa passagem é extraordinária. E fala desse momento do Evangelho. E fala que, ao final dessa transfiguração maravilhosa, que é uma prova inconteste da sobrevivência da alma, e o objetivo de Jesus era provar, porque Jesus falava que retornaria depois que ressuscitasse. Ele disse que desencarnar, mas retornaria. Jesus sabia, desde o começo, que seria crucificado. Jesus sabia disso. O objetivo de Jesus, ao levar os 3 para o Monte Tabor, para presenciar a materialização de Elias e também de Moisés, era provar a eles que o que Jesus estava falando era verdade. Eles não duvidarem que o espírito morre o corpo. Que Jesus estava dizendo que retornaria, Jesus retornaria. Estou provando aqui para vocês. Está materializado aqui Moisés e Elias, eles não terem dúvida. É tanto que quando Jesus desce o monte, o Tabor, diz aos 3 apóstolos, olha, não contem nada a respeito disso a ninguém. Não contem nada disso, até que eu retorne dentre os mortos, até que eu seja, até que eu desencarne e volte. Ou seja, ele só queria provar, ele não tem uma dúvida de que Jesus prometia o retorno dele depois da ressurreição, que era verdade. É para eles terem essa certeza. Eles não contarem nada a ninguém sobre isso. Olha que interessante. Então, se Bentes era tão estudioso e leu, porque não viu isso? A prova inconteste de que o espírito não morre. E mais, também está nos evangelhos que Jesus, depois que é crucificado, retorna. É visto na manhã seguinte por Maria de Magdala, no túmulo. Foi o primeiro que viu o Espírito de Jesus.
E depois Jesus esteve com todos os apóstolos, conversou com eles, esteve com eles, palestrou com eles, fez refeições com eles, em espírito. Está no Evangelho. E mais, antes de Jesus voltar às resplandecências celestiais, até porque ele era e é o governador do planeta, né? Voltar às resplandecências, Jesus foi visto por 500 na Galileia. A despedida, digamos assim, do Espírito de Jesus foi visto numa tarde por 500 pessoas, os 500 na Galileia. Então, Bentes não viu isso. Era tão estudioso, como é que está lá a prova, em conteste? Mas essas pessoas que são mente doentia estão preocupadas só com o pessoal. Tem que aparecer para ele. Está lembrado da história de Tomé? Que na hora que Jesus esteve lá com os apóstolos, Tomé não estava. E ficou revoltado, porque Jesus esteve lá e ele não viu. É mais ou menos a ideia de pessoas que têm que ver para crer. Né? Ele tem que estar lá e ver. Essa é que é a história. Então, esse senhor, mente enfermiça, o Fidelis, era mais ou menos esse tipo de pessoa. Né? Ainda tem outra passagem do Evangelho, que é muito comum também, muito famosa, que Fidelis também não viu, que é o famoso colóquio de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, do Sinédrio, portanto, conhecia profundamente as informações das Escrituras. E uma noite foi ter com Jesus, porque ele não queria pedir para não se comprometer. E foi conversando com Jesus a respeito. E Jesus falou que tinha que nascer de novo. Disse, como é que eu posso entrar no ventre de minha mãe para nascer de novo? Não, velho. Você é um doutor da lei, não sabe dessa história? Você falando claramente da reencarnação. Eu só não vê quem não quer, consultando os evangelhos, a questão da reencarnação estava posta. Né? Muito bem, continuando aqui, a fala de Dr. Fidelis, colocando seus argumentos para o nosso amigo Bentes, que era o doutrinador. Quando ele dizendo, o espiritismo está cheio de teses sedutoras, diz ele, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. Na cabeça dele tem dúvida. Né? A obra de Kardec, diz ele, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer, que é Charles Richer, o grande criador da metapsíquica, né? Um acervo de perspectivas novas. Diz ele, a metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo a análise pública, observações mais profundas sobre os conhecimentos do poderoso do homem. Ele está falando aqui de André Richer, de Charles Richer, que era um extraordinário pesquisador, um homem, inclusive, que deu uma grande contribuição à própria doutrina espírita, analisando os fenômenos espíritas. Foi ele que descobriu, por exemplo, o ectoplasma, que é aquela substância que sai dos orifícios do médium que são utilizados nas materializações. Foi fruto das pesquisas de Charles Richer, que tem uma contribuição importantíssima, publicou várias obras, estudou muito os universos da mediunidade, etc., né? E aí ele falando que, inclusive, Richer participou de obras importantíssimas de materialização, de pesquisas importantes, ao lado, por exemplo, de Gabriel Delany, né? Teve um episódio muito interessante nas pesquisas dele com as médiums, porque é importante a gente entender, gente, que até Kardec, a mediunidade era não havia cientificidade a respeito da mediunidade. Né? Até Kardec, a mediunidade era um verdadeiro achismo. Não tinha informações a respeito disso. Ou seja, as pessoas tinham mediunidade, para algumas pessoas achavam que os médiuns eram pessoas especiais, não entendiam, abriu um flanco muito grande ao charlatanismo e havia muita enganação a respeito disso. Só a partir das investigações de Kardec, que passou a investigar, foi convidado para assistir o espetáculo das mesas girantes e começou a estudar afinco. Ele era uma pessoa, era reticente à informação das comunicações espíritas, ele era uma pessoa que não acreditava nisso, mas era um extraordinário pesquisador e cientista, e foi estudar esse universo com muito afinco, né? E estudou com muito afinco, e através das pesquisas e das descobertas extraordinárias dele, foi que, na verdade, a obra, a codificação kardeciana veio a lume, né? Mas num trabalho exaustivo, metodológico, com muito cuidado. Lembremos que na época de Kardec não existia internet, as comunicações eram pequenas, não tinha internet, não tinha computador. Era um trabalho hercúleo que ele fazia, de mandar comunicações para vários médios no mundo inteiro, e para dar suporte às comunicações que foram postas e às perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, o crivo científico dele era de muita exigência, né?
Só as perguntas que tinham a confluência de vários médios ao redor do mundo que recebiam só as informações que batia-se, ou seja, que eram concordes vindo de vários médios de vários lugares do mundo, é que ele via que, na verdade, não era respostas enganosas, que efetivamente provinham das esferas celestiais, da espiritualidade maior. Então, Kardec tinha uma metodologia muito rigorosa, era muito rigoroso, era um trabalho muito interessante. Então, o Livro dos Espíritos deu cientificidade para entender o universo da mediunidade, como efetivamente uma qualidade que muitas pessoas... Não é qualidade, é uma propriedade que muitas pessoas têm, desde os ignorantes até os esclarecidos, e muitos utilizam de forma inadequada, dando aso, inclusive, à exploração econômica, utilizando com espírito de baixo nível, espíritos perturbados, espíritos galhofeiros, etc., etc., né? Alguns vendem a mediunidade, as cartomantes, e por aí vai. Né? Mas, a partir do Livro dos Espíritos, Kardec nos trouxe informações dando cientificidade, ou seja, como trabalhar a mediunidade, que é algo santo, que é algo divino, mas trabalhar santamente, como uma missão, né? É o que ele denomina de a mediunidade com Jesus, ou seja, a mediunidade em conformidade com os ensinamentos de Jesus, que tem um papel importantíssimo de esclarecer, de trazer consolação aos espíritos atormentados, sofredores, etc., etc., etc. Né? Então, Richer trabalhou muito esse universo. Ele tem uma passagem muito interessante na obra dele, do Metapsíquica, que é um trabalho que ele fez com Gabriel Delany, uma média de nome Marthe Barou, se não me engano. Eles fizeram uma experiência muito interessante, um trabalho científico, provando a questão de que os espíritos materializados são seres vivos. Nós sabemos que as materializações são episódios, hoje são raros os episódios de materialização, né? Mas o médium fica como se fosse dormindo e ele doa o ectoplasma que sai dos orifícios, da boca, dos ouvidos, etc., do nariz, né? Que vem das células desse ectoplasma e forma o corpo da pessoa. E esse episódio foi feito muito interessante de Delany com Charles Richer, em que eles colocaram uma substância de vidro grande, um recipiente, uma substância de barita, que é uma espécie de um pó branco, com água, e esse pó branco com água, ele decanta, quando você põe dentro d'água, ele decanta, a parte branca vai para baixo. Colocaram um canudo, né? E quando o espírito se materializou, através dessa médium, né? Eles pediram para o espírito que andava pela sala, materializado, que ele pudesse assoprar no canudo, na água que estava no recipiente. E quando ele assoprou, a água tuvou, ou seja, tinha oxigênio no pulmão do espírito que estava materializado. Que informação interessante. Seria como se fosse só tem nos pulmões de pessoas vivas, naturalmente, né? Provando que aquele espírito tinha vida, provando a questão de que o espírito não morre. Isso é que é importante. Então, uma prova científica importante, né? Porque quando ele assoprou o ar que vinha do pulmão dele, o oxigênio, tuvou a água. Então, uma prova científica importante, com dois extraordinários cientistas. Inclusive, o Charles Richer foi prêmio Nobel, né? Um homem de uma reputação imensa, e também o Gabriel Delany, também extremamente respeitado. Então, Richer deu uma contribuição muito importante. Ele não se rotulou espírito, mas deu uma contribuição muito importante. Então, o doutor Fidelis vem falar dessa questão, falando de que, na verdade, a metapsíquica e as pesquisas teriam... Quando aqui as alegações da metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, diz ele, trazendo a análise pública, observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades, diz Fidelis, científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Entretanto, o que ele, na verdade, não queria ver nesses processos todos é como também explicar. Até Kardec, a mediunidade era praticada por muitos charlatões, porque não existia cientificidade, não existia metodologia. Através de Kardec, não. Se descortinou esse processo todo, né? Quando ele dizendo, precisamos do movimento de racionalização, ajustando os fenômenos ao critério adequado. Então, ele estava dizendo que a doutrina precisa se renovar, porque não provava nada. Esse era o argumento dele. Todavia, meu caro Benz, falando para o doutrinador, vivemos em paisagem de mistificações sutis, dizia ele, distante das demonstrações exatas.
Aí é que eu fiz aquelas observações que eu falei há pouco. Acho que ele não leu o Evangelho, né? Porque está lá a transfiguração do Tabor de Jesus, mostrando, como eu falei, a aparição de Jesus aos discípulos, os que é da Galileia, o colóquio de Nicodemos e por aí vai. Né? A essa altura, não diz André Luiz, a essa altura, o interlocutor, ou seja, o doutor Fidelis, não, o Bentes, que era o doutor, muito calmo e seguro na fé, interveio, ou seja, o Bentes ouviu a argumentação e agora vai então contra-argumentar, e a contra-argumentação dele é extraordinária. Essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro nessa fé, interveio considerando, concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias, se for séria, claro, né? Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, diz ele, que se dirigem, de preferência, ao coração humano, diz ele. Ou seja, a doutrina ela é pura, ela é sublime, até porque a doutrina espírita ela é baseada no Novo Testamento, é o Evangelho redivivo de Jesus. E o que é o Evangelho redivivo de Jesus, senão a missão primacial de Jesus quando veio ter dentro de nós? Jesus é o Espírito mais sublime que veio ter conosco de todos os tempos. E a missão primordial de Jesus foi trazer o seu Evangelho de amor e redenção como instrumento de renovação do coração do homem. Ele foi portador dessa mensagem. Tanto que quando os espíritos perguntam, quando Kardec pergunta aos espíritos venerandos encarregados da doutrina espírita, qual era o modelo e guia da humanidade, que é o seu espírito mais puro que tenha sido encaminhado à Terra, eles respondem unissonamente que foi Jesus. Porque ele é o modelo e ele é o guia. Ele é o modelo porque tudo quanto é de pureza, tudo quanto é de grandeza e de sublimidade, estava posto em Jesus. O espírito mais sublime é que veio. Ele é o modelo, ele é a criatura que devemos seguir. É tanto que o Evangelho não tem nada escrito, Jesus não escreveu nada. O Evangelho é baseado nos sentimentos, nas informações, nos atos e no pensar de Jesus. Ou seja, o Evangelho nada mais é do que a forma, o pensar e o agir do Espírito no nível de Jesus. Por isso que ele é o modelo. É nele que devemos nos mirar para atingir o processo de renovação. Ou seja, qual é o objetivo de cada um de nós? Não é a felicidade? Deus nos criou para sermos felizes? Sim. E encaminhou Jesus para trazer à humanidade o seu Evangelho, ou seja, esse guia de moralidade capaz de, se seguirmos, chegarmos o mais cedo possível ao processo de renovação. Essa é a grande questão. Entretanto, alguns não consideram, não entenderam ainda a importância, porque todos nós desejamos ser felizes, né? Entretanto, a gente busca as formas mais fáceis, como se fosse possível isso, né? Então, ele é o modelo. Por que ele é o guia? Ele é o guia porque ele é o governador do planeta. Foi colocado em seus ombros a responsabilidade de orientar os filhos de Deus que se matriculam na escola da vida nesse planeta de expiações e provas e sofrimentos. Está sob sua responsabilidade. Por isso que ele é o guia da humanidade. Ele é o guia. E ele coube essa responsabilidade gigantesca. E ele mesmo sabendo a dureza dessa missão dura, sabia que ia ser crucificado. Jesus sabia disso, claro. Era o governador do planeta e sabia disso. Ele não delegou essa missão a ninguém. Por que não delegou? Porque era tão importante que ele talvez achasse que ninguém teria capacidade dos auxiliares dele na governança do planeta de suportar o que ele suportou. E essa missão era importante demais, não podia falhar. Portanto, ele veio em pessoa trazer o seu evangelho de amor, de perdão, de redenção à humanidade. Está no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico, através do Espírito Emmanuel. Essas informações estão postas lá. Muito bem, continua. Então, a resposta de Bentes a ele, dizendo que, na verdade, a doutrina diz ele que o espírito, assim, ele está explicando aqui, o espiritismo não deve se fugir. Assim, concordo, doutor Fidel, a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirige ao coração humano. Continua dizendo, é impossível auscultar-lhe, ou seja, ouvir, analisar a grandeza divina, ou seja, é impossível analisar a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, diz Bentes. Ou seja, ou recolher-lhes da grandeza divina as águas puras da grandeza divina, da sublimidade de Deus, como um vaso sujo, diz ele, dos nossos raciocínios viciados, nos erros de muitos milênios. Então, ele está nos dizendo, em resposta a Bentes, em resposta a Fidelis, ao doutor Fidelis, que é impossível que a doutrina espírita ela é pura, que, afinal de contas, essas verdades sublimes é baseada no Evangelho de Jesus, que é de mais sublime, está nos dizendo. Mas, entretanto, é impossível a gente tentar atingir a grandeza da sublimidade de Deus, dizendo,
Quais imperfeições estão em nossos corações? Nós somos criaturas imperfeitas. Se não buscarmos nos aperfeiçoar, nos renovar, nos transformar, fazer nossa reforma ímpar, como é que nós podemos alcançar, diz ele? Como é que nós podemos alcançar? E é fato, como é que nós vamos alcançar uma compreensão da beleza e da grandeza de Deus? Não temos como. Né? Não tem como a gente, obstaculado pelas sombras, pela dificuldade de compreensão, entender a grandeza de Deus se não reformarmos, não renovarmos. Não vamos ter acesso a essas informações se não tivermos mérito para tal. Como acessar essas informações se eu não tenho a capacidade de renovação? Por que as criaturas ficam, por exemplo, quando desencarnam nos umbrais? Porque tem similitude, tem sentimento e tem sintonia pelos ambientes. Eles não acessam regiões mais elevadas porque não conseguiram se desvincular daqueles sentimentos infelizes. É a mesma ideia. Como é que, na verdade, eu vou crescer, ter acesso à compreensão das belezas divinas se eu não consigo me aperfeiçoar, se eu consigo abrir meu pensamento, se eu estou ainda obstaculado nas sombras? Mas como é que eu posso dizer, recolher a grandeza divina das águas puras, com o vaso, ou seja, com o meu corpo, com o meu espírito ainda sujo, né? Dos nossos raciocínios viciados, nos erros milenários? Ou seja, como é que, na verdade, eu consigo adentrar, beber dessa água pura, se eu não consigo me renovar? Não tem como. Só as criaturas que se renovam, se transformam, que se lutam. É aquela história. Deus não confia tarefas maiores do que a gente pode cumprir. Ou seja, Deus não vai, os espíritos sublimes, os espíritos elevados, não procuram médios imperfeitos, médios infelizes. Não. Lembremos que quando Francisco Cândido Xavier teve o sublime encontro com Emmanuel lá no açude em Pedro Leopoldo, em que Emmanuel pergunta se ele está disposto ao trabalho da mediunidade para receber 200 obras, e que Chico disse que estava. Ele exigiu 3 coisas, né? Todo mundo lembra disso, né? Que ele exigiu, né? Que ele tivesse muita mesmo disciplina. Ou seja, ninguém consegue atingir a grandeza espiritual se não passar por processo de renovação. Os médios, e Chico foi muito bem nos 200 livros, e pela sua grandeza espiritual recebeu muito mais. Recebeu cerca de 500 obras, né? Pela grandeza, o mérito dele, mas só os médios que conseguem um processo de renovação grande, um processo de vigilância muito forte, de disciplina muito forte, até atingir isso. É isso que Ben está dizendo. Como é que você quer, na verdade, ter acesso a essas verdades sublimes se a pessoa não se renovar, não se transformar? Não é possível isso. Não há mágica nesse processo, né? Diz ele. Lembremos que a missão do Evangelho, do Mestre, foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. E é verdade. O projeto de Deus a seus filhos que encarnaram na Terra, é um projeto que vem de muito tempo atrás, no pessoal com Jesus. Jesus foi, digamos que, o consolidador desse processo, mas começou muito atrás. As informações de Deus às criaturas ignorantes e profundamente ignorantes no começo, vieram em filigranas devagarinho com seus mensageiros iniciais, com os profetas. Lembremos de Moisés, lá nos 10 mandamentos, quando ele recebe os 10 mandamentos, no Monte Sinai, né? Que ele recebe os 10 mandamentos, quando ele liberta o povo judeu do jugo do Egito, né? Depois de 200 anos de escravidão, e ele recebe do Monte Sinai, foi a primeira revelação de Deus aos homens da terra. Entretanto, está dentro do projeto de Deus. Moisés foi a primeira comunicação de Deus oficial aos homens da terra. Mas lembra que trouxe só um pequeno fragmento do Evangelho ali posto. Tem os 10 mandamentos, que é de origem sublime, mas a Torá mosaica, ele não só tem os 10 mandamentos, são 610, salvo engano, 615 mandamentos, né? Apenas os 10 mandamentos provém de Deus, mas ele trouxe, era um grande legislador, um muito inteligente, certamente inspirado pelos emissários de Deus, trouxe uma série de informações outras que colocou na Torá mosaica, nas suas leis humanas, em absoluta consonância, em absoluta harmonia com os costumes da época, daquele povo sofredor, daquele povo ignorante, etc. Mas ele afirmou que provinha, o Pentateuco mosaico, ele afirmou que tudo aquilo é provinha de Deus, porque o objetivo dele era domar aquelas pessoas
sofredoras, ignorantes, pela força, baseado nas informações, nos costumes da época. Ou seja, o projeto de Deus foi assim, gradativamente o processo vem se consolidando, para depois, de muitos séculos depois, vir Jesus e trazer o seu evangelho de amor e de redenção, Jesus em pessoa, governador do planeta, que é esse um cabedal de informações importantes, que 20 séculos depois nós estamos aqui marcando passos, tentando compreender a sublimidade dos seus ensinamentos, né? Por isso que a humanidade não vive tantas dores, tantos sofrimentos, por desconsiderar ou não levar em consideração ainda, não vivenciarmos ainda o Evangelho de Jesus. É isso que ele está colocando. Então, a argumentação de Bentes é muito profunda. Sabe, não dá para você, se há algum erro, o erro não é da doutrina, ao contrário, a doutrina é pura, mas as pessoas ainda não conseguem alcançar. Nós não nos renovamos. Como é que nós queremos ter acesso às verdades sublimes se nós não nos renovamos? Não é possível isso, né? É isso, olha, o esforço, antes de Jesus vir, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas vieram, precederam Jesus. Essa mensagem, esse trabalho de trazer esses ensinamentos de Deus aos homens é um processo que vem de longe, ele está nos dizendo, né? Aí continua a argumentação dele. Olha, antes de morrerem os cristãos nos círculos do martírio, diz ele, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Ele está tudo colocando essas informações para que Fidelis compreendesse que o processo não é simples. Ou seja, a natureza não dá salto. O processo de renovação é um processo gradativo. Está dizendo o seguinte, olha, os cristãos, e aí é uma coisa interessante, que Nero não conseguia entender em Roma, como é que entravam os cristãos no círculo de Roma, sabiam que ia ter os corpos dilacerados pelos leões e estavam cantando nos círculos. Uma fé extraordinária. Ele não entendia isso, ele ficava impressionado como é que as coisas aconteciam. Então, dizendo, antes de morrer os cristãos no círculo do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados nesse projeto de Deus de enviar o evangelho de renovação e transformação do coração do homem? Quanta intolerância foi acontecida. Está nos mostrando com muita clareza que o processo de renovação é gradativo e é difícil, porque mudar é difícil mesmo. Ele está argumentando para Fidelis entender que o processo de renovação não se dá no estalar de dedo, não, é um processo complicado, né? Quando ele dizendo, primeiramente, doutor Fidelis, devemos construir o receptáculo, ou seja, deve mudar o nosso coração, deve nos renovar, deve nos purificar, deve nos transformar, fazer nossa reformazinha, preparar nosso vaso para receber a sublimidade das informações postas. Olha, primeiramente, devemos construir o receptáculo, nosso coração, modificar, preparar a terra para o plantio da boa semente do Evangelho de Jesus. Em seguida, alcançaremos as bênçãos, ou seja, é isso. Não tem como a gente colher sem plantar. É todo um processo, a semeadura do Evangelho de Jesus, e é importante ler a palavra da semeadura, é exatamente essa. Preparar o terreno para essa transformação, né? Quando nós dizemos, a Bíblia, diz ainda Bentes, a Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciado no Velho Testamento, com a resposta celestial e pura no Evangelho do Nosso Senhor. O que quer dizer com isso, gente? O que é o Velho Testamento, gente? Eram os questionamentos das criaturas sofredoras do começo, implorando a Deus que encaminhasse informações, encaminhasse luzes para a transformação da humanidade, que vivia em tirania, em guerras, em brutais massacres. A história da humanidade é cheia disso, né? Nós sabemos disso. Então, o Velho Testamento está cheio disso, de solicitações a Deus, né? O Velho Testamento, quem leu o Velho Testamento, são essas solicitações, né? E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a resposta de Deus, de renovação, é o caminho. Jesus vai trazer, Jesus foi portador dessa resposta dos céus. Porque lembremos, muitas pessoas não conheceram Jesus, mas todo o mundo, está lá no livro A Caminho da Luz, está lá no livro Exilado de Capela, para quem quiser ler, está lá fácil. Todo o mundo esperava o filho, o enviado, todo mundo esperava. Todo o planeta, os 4 cantos do planeta, esperavam o enviado de Deus, que fora prometido, que seria ele o portador das mensagens de renovação. Entretanto, Jesus chega, encarna entre os judeus. Por quê? Porque eram monoteístas, era mais fácil de assimilar a mensagem nova, e Jesus não foi reconhecido. Era compreendido como muitos como um falso profeta. Ele foi morto, perseguido e morto, né? Mas Jesus era esse enviado que todo mundo esperava.
Está lá no capítulo 10, é só dar uma olhada lá com todas as mensagens de todos os 4 cantos do planeta, de informação de que viria a ser enviado. Esse Messias. Confúcio, lá na China, 500 anos recebeu as informações da vinda de Jesus, da vinda desse mensageiro de Deus. Né? Zoroastro, há mais de 2000 anos, recebia essa informação de que Jesus viria. E todos, está lá, as informações múltiplas. Quantas as mensagens dos profetas. Que eram profetas? Os profetas nada mais eram que eram médios extraordinários, que tinham as revelações de Deus, tentando preparar o terreno, porque viria essa criatura e traria uma mensagem sublime de renovação ao coração dos filhos de Deus. Essa é a história. Estou dizendo que a Bíblia não diz então, Bentes. É o sagrado livro dos cristãos, é um encontro da experiência, ou seja, dessas rogativas, cheias de suor e lágrimas de sofrimento, com o substrato do Velho Testamento. E a resposta celestial, sublime e pura, do Evangelho do Nosso Senhor. Que é a resposta. E o que, na verdade, é a doutrina espírita, senão a revivescência do Evangelho de Jesus? A doutrina espírita é exatamente calcada no Evangelho de Jesus. Nada mais, nada menos. É o resgate do Evangelho primitivo, puro de Jesus. Essa é a questão. Muito bem. O cavalheiro, que respondia pelo nome de Doutor Fidelis, que trouxe aquelas considerações e a resposta extraordinária de Bentes, sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade. Ou seja, não estava preocupado nessas profundidades. Ele queria levar o espetáculo. E a vaidade ofendida, esse, contudo, seja o doutrinador, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo o serviço sério, diz Bento, o doutrinador, da existência humana é alguma coisa de sagrado, todo serviço sério é algo sagrado aos nossos olhos, o que dizer da expressão divina do trabalho planetário? Ou seja, o que dizer do trabalho realizado por Deus e seus emissários, de toda essa reengenharia, essa engenharia extraordinária de criar o planeta, de criar as condições para o desenvolvimento climático, de renovação, de transformação, até chegar ao homem, né, de criar todas as condições para que a vida acontecesse na Terra, está posta no livro A Caminho da Luz, que é um processo de... A Terra, gente, foi criada 4,5 bilhões de anos atrás. Mas o homem aqui na Terra é um forasteiro. Nós chegamos por aqui há cerca de 700 milhões de anos atrás. Mas, no entanto, os trabalhadores, os auxiliares de Jesus, até criar as condições para essa bola de fogo incandescente, que é a Terra nada mais é do que um pequeno desmembramento do Sol. Está lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1 está lá explicado isso. Né? Então, até transformar essa bola de fogo cheia de gases incandescentes, temperaturas altíssimas, depois o processo de glaciação, são um processo imenso, até chegar à vida. E até chegar o homem, e o objetivo da transformação do homem, que tudo Deus cria se aperfeiçoa, até esse homem se renovar, sair do processo inicial do homem animalizado, distinto, para o processo de humanização, de transformação, é um processo complicado. Então, o projeto de Deus, desde que o homem veio para cá, está posto. E como está colocado por Bentes, ou seja, a vinda de Moisés, a vinda de Jesus, tem esse grande projeto. Né? Não é uma coisa simples do dia para a noite. Então, assim, se todo o trabalho, qualquer um trabalho sério, é algo sagrado, imagina o trabalho que foi feito, diz ele, vindo do trabalho planetário, diz mais ele. E considerando a essência do serviço na organização do mundo, dessa organização, esse trabalho hercúleo de transformação e da renovação do homem, que seria de nós, diz ele, se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem, nos levassem à visão ampla de orbes superiores, diz ele. Ou seja, impelindo-nos para ele precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem, como indivíduos, uma estima santa, estariam preparados para a mudança radical? O que quer dizer com isso? Imaginem, diz ele, se nós, no estágio onde estamos de ignorância, fôssemos arrebatados por uns espíritos elevados e fôssemos levados a mundos superiores, estariam preparados para tal? Óbvio que não. Teríamos a menor capacidade, essa capacidade de compreender como são os mundos superiores. Nos diz algumas informações do mundo superior que as pessoas sequer falam. A fala é pelo pensamento. Nosso aparelho estaria capacitado para... Não estaria capacitado para... Não teria capacidade sequer para nos alimentarmos com eles. As informações que os espíritos sublimes se alimentam do bem que faz. Nossa aparelhagem não estaria em capacidade de entender isso. Seria um estrangeiro, não entenderíamos a linguagem, não nos comunicaríamos, não teria a menor compreensão. Não nos ambientaríamos, porque nós não estamos nesse nível de compreensão. Seria um peixe fora d'água. É isso que ele está nos dizendo. É isso que ele tem que compreender. Nós não compreendemos ainda a beleza,
a sublimidade das coisas grandiosas, não estamos capacitados para tal, diz ele. Se tudo uma coisa simples é divino, é sagrado, imagine a complexidade disso. Não teríamos capacidade para entender isso, isso que estamos colocando, né? Quando ele dizendo, saberemos o que vem a ser a vida no orbe superior? É a pergunta. Teremos trabalhado bastante para entender os desígnios, os divinos desígnios e a Terra. Não temos ainda esta capacidade. Portanto, essa crítica pequena, rasteira, sem profundidade do Fidel, não tem sentido de ser. Ele está desmontando, ao mesmo tempo trazendo subsídios, muitas considerações muito importantes para a gente pensar. Escuta, como é que é possível a gente achar que vai elevar, se vai crescer, vai se elevar, atingir os píncaros da espiritualidade sem nos renovar? Não é possível. Não temos mérito para tal. É isso que ele estava dizendo. Não é possível colher esse plantio. Não é possível, né? Conhece a árvore pelo fruto. Se hoje, André Luiz, tem essas considerações muito importantes, se hoje nós passamos durezas, sofrimentos, porque vem um plano de expiações e provas. Né? E o que é isso? É fruto do que nós fizemos no passado. Estamos colhendo o que plantamos no passado. Se desejamos hoje sermos felizes no futuro, é preciso trabalhar hoje. Plantar bem a boa semente, porque a colheita vindoura ela será decorrente do que fizemos hoje, o que plantamos hoje. Essa é a história que a gente está chamando a atenção, né? Muito bem. E as nossas milenárias dívidas? Sim, ele continua colocando. E as nossas milenárias dívidas para com o planeta? Continua bem falando. Que nos tem suportado as imperfeições. Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Está dizendo, se Deus nos deu um planeta extraordinário, com todas as possibilidades de vida, rios, mares viscosos, terra boa, ar maravilhoso, nós estamos destruindo nosso planeta pela ignorância nossa, tocando fogo nas florestas, matando espécies, envenenando o solo, envenenando rios, contaminando, desertificando. E a nossa milenária dívida para com o planeta, né? Que nos tem suportado com perfeição. Todo tipo de agressão nós temos feito com o planeta. Aí ele diz, como é que nós podemos residir às esferas superiores, nos andares mais altos, nos planetas mais elevados, sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Nós, coração cheio de ódio, de ressentimento, desarmonia, desequilíbrio. É isso que está dizendo. Não é possível conhecer e implantar. As respostas de Ben são extraordinárias e nos traz grandes e importantes informações. Muito bem. Em conclusão, que o tempo está passando rápido, diz ele, estas considerações tornam-se imprescindíveis, não é coisa, imprescindíveis, no exame da argumentação como a sua. Portanto, não podemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, diz ele, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Mas não é isso mesmo, gente? Como é que nós podemos ter uma compreensão de todo esse complexo, de toda a grandeza divina, das belezas sublimes de Deus, se não nos renovamos? Mas nós podemos ter uma compreensão com precisão as correntes generosas do rio Caudaloso, da grandeza de Deus, só analisando algumas gotinhas, não é possível. Está dizendo isso. Vamos nos renovar, nos transformar. Esse aqui. Nós estaremos aptos se nos renovarmos, né? O processo da felicidade é a conquista de cada um de nós. Deus deseja que seus filhos sejam felizes, mas Ele coloca em nossas mãos a conquista. É preciso lutar por isso. É preciso lutar para nos renovar. Essa é a história. O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica no rosto e revidou. Ele veio a revida, né? O Fidelis. Você fala como homem de fé, esquecendo que o meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes das mais célebres aparelhos da mediunidade na Europa e na América. Ora, o que é esperar de uma doutrina confiada a misticismos continentais? Ou seja, ele continuava na mesma ideia. Ora, existia e existe, infelizmente, médiuns que não são vigilantes. Médiuns que, na verdade, abusam da mediunidade. E nós vimos isso, inclusive, quando começamos esse livro maravilhoso, aqueles depoimentos dos médiuns que faliram lá no curso de reciclagem, no Centro de Mensageiros. Ou seja, a mediunidade, gente, é uma faculdade que as pessoas têm, independente de seres elevados ou ignorantes. Temos. E a forma como utilizamos a mediunidade vem nas consequências. Tem muitos médiuns aí profundamente desequilibrados, obsidiados, sendo instrumento de entidades mistificadoras infelizes. Né?
Então, a culpa não é da doutrina espírita, muito pelo contrário. Podemos culpar a doutrina porque algumas pessoas utilizam na mediunidade. É melhor. Não só tem médios na doutrina espírita, muito pelo contrário. Tem médios em qualquer corrente. Desde que o mundo é mundo, que a mediunidade existe. Não é? Então, é um estudo de muita superfície. Ele não está preocupado em aprofundar os conceitos. Culpa a doutrina pelo procedimento de algumas pessoas. Né? Não, nós sabemos que é muito difícil exercer a mediunidade com Jesus, ou seja, em conformidade com o ensinamento de Jesus, como diz o Livro dos Espíritos. Né? Nós vimos depoimentos que faliram, né? Não é fácil, né? Mas cada um responde às suas tarefas. Muito bem, se ponderou muito sereno e ponderado. Continuo dizendo, está enganado, meu amigo, diz o doutrinador. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária, da doutrina espírita, nas organizações mediúnicas, ou seja, nos médios, nas pessoas, não. Os médios são simples colaboradores do trabalho da espiritualização. E lembremos que as entidades elevadas e superiores só buscam as criaturas que estão capacitadas para receber. Esse trabalho é, inclusive, hercúleo da espiritualidade, encontrar pessoas que estão aptas a receber. Aquelas outras pessoas que têm mediunidade e não se reformam, se transformam, recebem espíritos mistificadores, galhofeiros e por aí vai. É isso que está nos dizendo, né? Cada um responderá pelo que faz das possibilidades recebidas, da mediunidade, como também nós nós seremos compelidos a contas algum dia. Ou seja, todos respondemos nossos dados, estamos colocando isso, né? Aí eu coloquei que ele desconhece o método de Kardec, né? E é fato. Kardec era profundamente criterioso. Só as respostas que vinham por vários médios, em vários lugares do mundo, que tinha certeza, portanto, se batiam absoluta porque provinham da espiritualidade, das esferas excelsas, né? E o depoimento dos falidos, foi muito interessante para a gente compreender isso. Lá atrás a gente viu tudo isso. Bom, não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. Claro que não, gente. A doutrina é dos espíritos. Ela é plural, não é de A, de B, nem de C. A doutrina espírita não é de médium A, nem médium B, nem de C. Não existe isso. A doutrina é dos espíritos. Dos espíritos. Os médios são meros intermediários. Né? E só as criaturas médios que têm profundo equilíbrio, etc., que são portadores das mensagens sublimes. Nós temos visto isso. Os sacrifícios sublimes imensos de Chico, de Divaldo e tantos outros. Muito bem. Continuação. A doutrina, doutor Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Ou seja, a fonte é pura, a doutrina é pura, é baseada no Evangelho Sublime de Jesus. Mas se nós não nos renovarmos, esse beber da água significa seguirmos, colocarmos, incorporar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, não nos renovamos, não nos transformamos. Né? Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica, eu achei muito interessante isso, porque algumas pessoas que acham que a ciência é infalível, né? Quanto à sentença, quanto à pretensa infalibilidade científica, tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou simples cobaias de laboratório. Estão dizendo isso, gente, que muitos médios extraordinários foram submetidos a testes muito vexatórios. Eusapia Paladino era uma médium extraordinária italiana. Essa criatura não sofreu como Genoelas, irmãs Fox e tantos outros, que eram médios extraordinários. E alguns cientistas abusavam dessas pessoas, faziam pesquisas vexatórias, com exames dos corpos dessas pessoas, uma situação muito vexatória. As pessoas sofreram muito. E essas criaturas só eram mensageiros de Deus, dos espíritos do bem. Só queriam colaborar. E sofreram muito. As irmãs Fox também nos Estados Unidos sofreram muito. Foram perseguidas, sofreram imensamente. Né? Essas criaturas sofreram muito com esse processo todo. Né? Ou seja, em vez dessas pessoas serem tratadas com respeito, né? Está dizendo isso. Os pesquisadores desconsideraram ou maltrataram essas pessoas, eram só colaboradores dos espíritos desencarnados. E a pesquisa, os pesquisadores, muitas das vezes tentavam
desmoralizar essas pessoas. Era uma coisa muito triste, fazendo isso. Inclinaram-se para a terra. Aí a resposta aqui é sensacional, porque ele fez uma comparação, uma figura de linguagem muito interessante. Olha, que os cientistas inclinaram-se para a terra, usando a terra como local de plantio, né? Para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas. Mas, com grande surpresa, diz ele, para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Ou seja, a semente era exatamente os ótimos e sinceros médios que estavam trabalhando para dar o seu contributo, mostrar seus intermediários, seus repórteres do mundo espiritual. Só isso. E muitos deles, o rigor científico, a preocupação em desmoralizar, o desejo só de desacreditar, dificultava muito a explicação científica desses episódios importantes de mediunidade. Está dizendo isso, né? Aí eu botei aqui as informações. E botei aqui a situação de Dona Ivone do Amaral Pereira, que sofreu muito, era uma extraordinária média, e ela mostrou como é difícil a espiritualidade encontrar médios predispostos a ser portador de mensagens sublimes, né? E nós sabemos o esforço e o sofrimento de Dona Ivone, de Chico, que era perseguido, Eurípides Passanufo, que tem um trabalho extraordinário em Sacramento, que precedeu a Chico Xavier, fazia um trabalho magnífico, com múltiplas mediunidades, um trabalho de assistência maravilhoso, que era perseguido pela igreja, por muitas pessoas. Então, esses pioneiros sofreram muito. Essa crítica, essa informação aqui, Bento nos traz, é muito interessante. Ou seja, em vez dessas criaturas buscarem dar suporte desses medianeiros, não, buscar acreditar, perseguir, era uma coisa triste. Muito bem. O interlocutor, que é o Fidelis, deixou de sorrir e observou. Vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Ou seja, aí eu tenho que observação minha. Tem gente que participou de uma sessão de materialização e não se modificou. É isso. Tem pessoas que não adianta, gente. Tem pessoas que tiveram com Jesus de Nazaré há 2000 anos atrás. Tem pessoas que, quando encontraram com o mestre, Ave Maria, a sensação era magnífica. Diante do magnetismo do mestre, choravam. A emoção era sublime. A sensação era maravilhosa, que estavam diante de um ser extraordinário. Choravam, transformavam-se, se curavam, mas outros eram diferentes. Isso é porque não estavam com o terreno do coração preparado, né? E tem muito interessante a história de Richer, que ele fala da metapsíquica, e tem uma mensagem psicografada muito por Chico Xavier, através do Espírito Humberto de Campos, em 21 de janeiro de 36, porque Charles Richer, que era um extraordinário cientista, participou de experiências de materialização extraordinária, viu muitas questões, mas nunca se colocou como espírita. Ele tinha alguma reticência a respeito da imortalidade da alma, né? Não obstante o seu brilhantismo como cientista. E essa mensagem psicografada por Chico, em 36, através de Humberto de Campos, mostra o retorno dele para o mundo espiritual. Foi recebido pelos companheiros, pelos amigos, colegas de pesquisas, e foi provado, afinal de contas, que o espírito morto, afinal de contas, ele acordou no mundo espiritual. E é muito interessante, reveladora, e bela a mensagem, né? Mostrando isso, né? Mas tem pessoas que são assim, paciência, né? Não, mesmo diante de todas as informações trazidas do Evangelho, você não se modifica, e paciência. Tudo no seu tempo, diz Jesus, tempo de plantar e tempo de colher. Muito bem. Aniceto nos tocou de leve e falou: repararam como este homem traz a mente enfermiça, doente, portanto? E um dos curiosos doentes encarnados. Tem baixa cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai no raciocínio participa da geral intoxicação. Ou seja, é um cego que não deseja ver, estou explicando, né? A história tem cego que não quer ver. É aquela criatura que vai ao médico doente, e o médico, você está doente, dá o remédio, o cara joga fora, não quer se curar. É a mesma história, você está diante da luz, que prefere as sombras. Paciência. E concluindo esse capítulo, que é muito interessante, diz ele, diz Aniceto, é pesquisador de superfície, ou seja, quem quer se aprofundar, só quer encontrar o prato pronto, não quer se esforçar. Como ocorre muita gente. Tudo espera dos outros, cobra dos outros, quer revelações, deseja ser tratado, deseja ser melhorado, mas não se esforça, né? Examina seu semelhante, mas não se ausculta, não se faz um autoexame a si próprio, né? Quer a realização divina sem esforço humano, não é possível. Não é possível, na verdade, se renovar sem esforço, né? Não existe esse processo. Reclama a graça, ou seja, o benefício, a iluminação, formulando a exigência, que é o trigo da verdade, sem participar da semeadura. Ou seja, não tem como você
cultivar, não tem como você colher sem plantar, né? Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. O apóstolo Tiago já dizia, a fé sem obra ela é morta, né? Então é isso que a gente tem que entender, que o processo de renovação da felicidade é uma conquista de cada um de nós. Haverá necessidade de fazer os esforços, né? Não existe nada. Deus deseja a felicidade dos seus filhos, nos dá todas as condições, nos dá todas as possibilidades. Nossos amigos espirituais que nos intuem, que são nossos tutores, né? Nos dá todas as possibilidades, mas não nos obriga, nos deixa amadurecer. E a história da dor, ou vai pelo amor pela dor, ou mesmo pela dor, né? Que a dor ensina a gemer, diz o dito popular, e é verdade. Muito bem. Estima a ciência, sem consultar a consciência, não é isso mesmo? Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuações, de continuadas libações, ou seja, sorvendo esse torvelinho das facilidades, né? Agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Você está se achando merecedor de receber as provas, de receber as mensagens dos amigos. Enfim, ele se acha que, na verdade, é merecedor sem nenhum esforço, sem se renovar, sem se transformar. É isso. Muitas pessoas que só querem encontrar a comidinha pronta na mesa, sem ter o esforço de ir no campo lavrar, cultivar, etc, etc. Estamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou, afinal de contas, que deseja esse homem? Aniceto sorriu e respondeu. Também ele teria imensas dificuldades para responder. Ou seja, está perdido, né? É uma criatura que não tem rumo. O negócio dele é contestar. Eu lembro demais de uma passagem de Chico, que é muito interessante. Tem muitas pessoas que ficam questionando se devemos ajudar os necessitados. Ah, porque isso não é caridade, isso é proselitismo. Enquanto isso, as pessoas passam fome. Gente, vamos ajudar. Vamos fazer a nossa parte, né? Em vez de estar discutindo, muito mais importante do que a palavra são as ações. É isso que precisa entender. Essa é a história. Para nós outros, Vicente, o doutor Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego a sensações, ou seja, o gosto do espetáculo, da fenomenologia, não deseja se renovar para avançar. A gente vê essas pessoas todo dia, né? Pessoas se acham mais fácil na religião, assim, não, você está na igreja X, está salvo. Você pagou o dízimo, está salvo. Tem pessoas que acham que esse é o caminho, como se fosse uma coisa mágica. Não é assim, né? Com todo o respeito aos que pensam assim, mas não é assim. A felicidade é uma conquista e nós precisamos nos renovar, nos transformar, lutar para isso. Conclusão do capítulo 45, que a hora está avançando. Já vi que já estamos bem um pouquinho avançados. Vamos lá. 46. Aprendendo sempre. O capítulo tem tanta informação que a gente fosse conversar e falar, o tempo não seria suficiente. Muito bem, mas pelo menos dá subsídios para a gente buscar outras horas e estudar mais a fundo. Muito bem. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da pré-eleção evangélica sobre a responsabilidade do senhor Bentes na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornava-se intensíssimo. Só lembrando, gente, só para vocês relembrarem, essa fala que a gente viu, esse debate, essa discussão, de Dr. Fidelis com Bentes, que seria o palestrante da noite, foi antes de começar o trabalho. E ainda eram instruções de propósito, porque esses conceitos, essas informações da necessidade de inovação da forma íntima, é muito grande. Esses conceitos são importantes para nos alertar, gente. Não é possível a gente poder se implantar. Essa é a grande história, né? E agora eu vou dizer, olha, vai começar, estava para começar o trabalho da palestra, mas o trabalho na esfera espiritual, na dimensão espiritual, já estava a 1000, porque muitas providências estavam sendo postas. Isso que eu quero colocar, né? Intensíssimo, né? Eu botei aqui trabalho de console. Sim, aí vai agora entender mais ou menos, o trabalho é importante agora, que vai se enfocar, o trabalho de assistência na casa espírita, gente, que é feito o trabalho dos encarnados e dos desencarnados. E a gente lembra como esse trabalho é vasto, né? Chico fazia um trabalho magnífico, o trabalho da consolação. Chico recebia as mensagens do mundo espiritual. Chico era um verdadeiro carteiro espiritual. As consolações às mães, os maridos, etc. Esse trabalho que era tão bonito, né? O trabalho da receita homeopática através do Dr. Bezerra de Menezes,
muitas pessoas buscavam, através de aconselhamento ou mesmo de remédios. Ele fazia. Eurípides Barçanufo, da mesma forma, em Sacramento, fazia esse trabalho extraordinário. Eu lembro que, lendo, eu sou fã incondicional de Eurípides Barçanufo, o trabalho dele era extraordinário, né? Ele era católico, depois se converteu ao espiritismo, foi perseguido imensamente. E ele fazia um trabalho tão extraordinariamente belo, ele tinha a mediunidade quase toda, né? O trabalho que ele fazia através do Dr. Bezerra de Menezes, recebia as receitas e mandava remédios não só para aquelas pessoas da cidade, mas para fora, pelo correio. Não cobrava um centavo de ninguém, nem um material do correio. Foi inclusive, processado pelo farmacêutico, porque dizia que ele estava fazendo charlatanismo. E o processo foi arquivado porque na instrução processual foi visto que ele não cobrava nada de ninguém, ao contrário, fazia o bem a todo mundo. Era um trabalho maravilhoso. Então, só para entender que esse trabalho que é feito de intercessão para os presentes ou para os ausentes, encarnados e encarnados, é um trabalho muito amplo. A gente vai dar uma olhada aqui, a André Luiz vai nos colocar alguns pontos desse trabalho interessante. Muito bem. Reuniu-se ali, para os olhos humanos, 35 individualidades terrestres. Tinha 35 pessoas encarnadas naquela reunião. E lembramos que a casa da Dona Isabel era uma casinha humilde na periferia, uma casa pequenininha. Esse era uma salinha que tinha onde eram realizadas as reuniões, né? E, no entanto, em nosso ciclo, entre os desencarnados, o número de necessitados excedia a 200. É interessante entender isso. A gente já falou algumas vezes aqui que a dimensão material é uma, a dimensão espiritual é completamente diferente. Muitas obras espíritas vêm falando essa questão. O espaço do mundo espiritual é completamente diferente. Olha, só cabia 35 encarnados, não cabia mais, mas tinha 200 no mínimo espíritos, né? Portanto, agora, a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos presentes ali congregados. O que quer dizer com isso, gente? Muitas criaturas que frequentam as casas espíritas vão acompanhados de entidades infelizes, processos obsessivos, etc., vampiros, etc., que sugam as daquelas pessoas. E em muitos locais, esses espíritos não são permitidos entrar pela vigilância da casa. Entretanto, são filhos de Deus que precisam também ser assistidos, ser educados. E há momentos e locais adequados para eles serem assistidos, com toda a vigilância, etc. E está dizendo que, inclusive, nesta audiência, nessa assembleia que aconteceria, nesse dia na Casa Espírita, essas entidades foram convidadas a entrar, com toda a segurança do mundo, para ser também assistido. Olha que informação interessante. Muito bem. Muito bem. Para elas quem? As entidades infelizes, organizou-se uma divisão especial. O que é a divisão especial? Ou seja, um local onde eles ficariam, com toda a vigilância, pelas barreiras vibracionais, para evitar deles se perturbarem ou tentarem assaltar as faculdades mediúnicas de Dona Isabel. Nós vimos isso no capítulos anteriores, né? Para eles, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, porque eles precisam ter vigilância para não perturbar os trabalhos, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço à via pública. Ele está dizendo isso para diferenciar os sofredores, porque nos capítulos passados nós estudamos as entidades que eram selecionadas, que estavam nas ruas perturbados e sofridos, muito ligados à materialidade, que vinham ser tratados na casa, que já estavam aptos à renovação, né? Essa é uma coisa. E eles eram selecionados por trabalhadores da casa espírita. Já esses não. Esses eram sofredores, mas eram criaturas que vinham acompanhando os encarnados que vinham assistir à assembleia, a palestra. São diferentes. Eles só querem diferenciar para mostrar que eles também são tratados na casa espírita. É isso. Muito bem. A movimentação era enorme. E o tempo era escasso para qualquer observação, sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham apostos, ou seja, a vigilância era importante, desenvolvendo a melhor atenção. Vigilância reforçada desses sofredores. Reparei que no ângulo da grande mesa, da mesa diretiva dos trabalhos, havia numerosas indicações de receituário de assistência. Lembra aquele papelzinho? Oh, façam, vamos colocar o nome de fulano, que mora, que está doente, não sei onde. Fulano está precisando de mais de quê? Fulano precisa de uma orientação de como resolver. Fulano, é isso que está falando. Trabalho de assistência que é muito importante. Muito bem. Os mais variados nomes ali se enfileiravam, né? Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientações, assistência e passes.
4 facultativos espirituais, ou seja, 4 espíritos desencarnados médicos, se moviam diligentes, que ajudavam nesse trabalho, né? E secundando-lhes o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham recolhendo informações e enriquecendo o menor. Olha que informação interessante. 4 espíritos desencarnados da equipe espiritual estavam ali junto àquela mesa, dirigindo o trabalho na esfera espiritual. Lembra-se que ali teria a médium, dona Isabel estava ali. Ela ia ser o portador dessas mensagens vindo lá para cá. Ou receita médica, ou o espírito que vinha dar mensagem dos familiares, por aí. Mas tinha 4 do lado de lá que dirigiam o trabalho, secundado por 40 que ajudavam eles, recolhendo informações. Que informações são essas? Ou seja, querendo empréstimo fulano, ou ajuda por remédio a espírito fulano e tal. Eles iriam recolher informações desse espírito, ou seja, para dar suporte ao trabalho daqueles que dirigiu no outro plano, para passar os que eram possível ou não de vir mensagens de que era adequado ou que não era, ou que viriam se comunicar através de Dona Isabel. Está vendo como o trabalho na esfera espiritual é muito mais difícil, mais duro? A equipe espiritual é muito superior ao de encarnados. Está mostrando, claro, tinha 44 diretamente só naquela tarefa, fora os outros de segurança, etc, etc, etc. Né? Veja que informação interessante. Muito bem. Aproximamos-nos do grande número de papéis dominados e, enquanto curiosamente buscávamos examiná-los, Aniceto explicou. Eu botei aqui. Trabalho de intercessão, ou seja, pedidos de ajuda a terceiros, ou mesmo alguém está presente. Né? Temos aqui, diz Aniceto, o instrutor, a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente. A pergunta dele é interessante para a gente entender. Recebe tudo quanto pede? Perguntou Vicente, curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu. Recebem o que precisam. Essa informação ela é muito boa. Porque muitas pessoas pedem desarrazoadamente. Muitas pessoas pedem coisas que, ao invés de ajudá-los, irão prejudicá-los. Porque não tem maturidade para compreender. Não tem maturidade para compreender e pede coisas que, ao invés de ajudá-los nas suas provações, iriam dificultá-los. Ao invés de trazer benefício a eles, iriam prejudicá-los. Só Deus é que sabe disso. Então, recebe o que precisam. Tem que ter mérito, etc, etc, etc. Né? As pessoas que pedem para tirar na loteria, será que vai ser interessante para as pessoas, por exemplo, que conseguem o benefício do dinheiro e não estão preparados para tal? Deus é que sabe dessas questões todas, né? Muito bem. Recebe o que pede. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis. Por que ele quer dizer com isso, gente? Porque muitas das vezes as nossas doenças do corpo fazem parte dessa programação. Lembrem, nós estamos no planeta de expiações e provas. As provas e expiações fazem parte dessa programação. Será que vai ser útil? Se, na verdade, a gente curar algo, será que não vai comprometer nosso trabalho, o nosso resgate? Então, só a espiritualidade maior, Deus é que sabe dessas questões, né? Ele está dizendo isso, né? No particularismo do nosso desejo. Outros reclamam orientações várias, obrigando-os a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. Por isso, aqueles 40 que estão ajudando vão analisar a situação de cada um, da situação dele, levantar informações para subsidiar os 4 que estão na mesa e também passar as orientações adequadas à dona Isabel, que é a médium que vai para a mesa. Olha que informação interessante, né? Muito bem. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos é desassissado, ou seja, desatinado, não tem sentido algum, significa isso, né? A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessam pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. Ou seja, aí que eu coloquei, e as provas e expiações? Aquela história, gente, muitas pessoas pedem conselhos da vida, mas muitas pessoas que já vêm recebendo todos os benefícios, recebendo, não se renovam. Por exemplo, algumas pessoas que vão à casa espírita, por exemplo, e que pedem, por exemplo, uma receita para uma determinada patologia. Aí esse receituário vem, por exemplo, às vezes, e essa pessoa não leva em consideração. Manda fazer tomar o remédio X, claro, não toma o remédio, ignora. Então,
uma pessoa dessa que se nega voluntariamente aos testemunhos, às provas e expiações, que precisam passar para se renovar, ou que recebe os benefícios e não se renova, é isso que está dizendo isso. Ó. A gente tem que estar com muita cautela. Tem pessoas que se negam voluntariamente aos testemunhos, sabe que vêm se comprometer na espiritualidade, a passar determinadas questões e não querem enfrentar dificuldades. É que está dizendo isso, né? Aí diz, o evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Aí é aquela história de que a dor ensina a gemer, né? Você, na verdade, tem as oportunidades, não se renova, não se transforma. Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Essa é a grande questão. Muito bem. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou de inflexão da voz, como para acentuar fortemente as palavras, e considerou. Possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso, diz Aniceto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. O que ele quer dizer com isso, gente? São as pessoas como o doutor Fidelis, né? Só estão interessados no espetáculo, não estão interessados em mudar coisa nenhuma, que acha que o processo de renovação, de transformação, de elevação, de sublimação é um passe de mágica, que não quer se renovar, não se esforçar. Porque o que é a Terra, afinal de contas? A matrícula na escola da vida não é para nos renovarmos? Deus nos matricula na escola de aprender? Lembremos que a Terra é um planeta de expiações e provas. O perfil das criaturas que aqui estão, ou vêm por expiações, cometeram graves desafios no passado e vêm aqui pagar, purgar seus crimes, seus problemas graves, ou aprender as provas, né? Quando a gente estuda, não tem que fazer as provas na escola para ser aprovado, as provas são isso, provar que nós temos capacidade de suportar o parente difícil, ter paciência, ter resignação, é isso. E muitos de nós viemos e fizemos um vida de mercador aos compromissos que assumimos. E aí vem a espiritualidade amiga, quando a gente, pelo sono, né, nos concita, nos relembra, e a gente ignora, vai em frente, né? Aí é difícil, tá dizendo? É preciso, às vezes, o silêncio, porque às vezes as pessoas tentam ajuda e não quer se modificar. É isso que ele diz, olha. Aí, olha a explicação dele, como é interessante. Como recomendar humildade àqueles que apregam a humildade para os outros? É a história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A gente fala, explica, uma beleza, mas não pratica. Os outros. Como se, na verdade, as mensagens espirituais fossem para os outros, nunca para a gente, né? As pessoas pensam assim, né? Como ensinar a paciência aos que aconselham aos semelhantes, mas não tem paciência. A explicação dando certo. E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia, mas não vê que ele também não está fazendo nada, né? Não seria contrassenso ler os regulamentos da vida, diz ele, Aniceto, para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, porque não conhece, não vê, não ouve, é ignorante e tal, né? É obra meritória, mas repeti-los, os que já se encontram plenamente informados, não será menosprezo ao valor do tempo? Não, gente. Nós sabemos, vemos, recebemos as informações, vem o aconselhamento, vem a ajuda espiritual e a gente continua no mesmo erro. Como esperar se a felicidade cair do céu e a coisa não acontece assim? Não acontece assim. O processo não funciona assim. Há necessidade de esforços, a transformação pressupõe esforço, pressupõe dificuldades. Né? O processo de renovação não é indolor, ele é doloroso, é difícil, é complicado, mas pressupõe renúncia, amor, desejo. Você não adianta você querer conquistar a renovação e a felicidade sem esforço, você está dizendo isso, né? Quando eu dizendo assim, aí ele diz, alma alguma, diz ele, alma alguma, das diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícia de Jesus, de sua passagem, de seu evangelho, de amor e de perdão, né? Sem razão de ser. Ou seja, as informações que a gente recebe de Jesus, como aquele emissário que Deus afirmou que enviaria à Terra em mensagem de renovação, traria mensagem de transformação,
para nos renovar, ninguém recebe por isso sem razão, não. Ele tem um objetivo de a gente compreender que ali é o caminho da renovação. É a vivência do Evangelho de Jesus que pressupõe esforço de transformação de cada um de nós. Dentro daquelas ideias que estão na posta, de benevolência, afabilidade, doçura, brandura, candura, mansuetude. Esse é um caminho. Caridade. Quem pratica as informações, algumas estão no Evangelho de Jesus, estão no caminho da renovação. Então, ninguém recebe as informações do Evangelho de Jesus, até por acaso está dizendo. Então, não sei. Ora, se toda condição de trabalho, toda, edificante, no bem, no amor, na fraternidade, traduz compromisso da criatura, ninguém faz um trabalho do bem, um compromisso, né? Todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Nós temos conhecimento, sabemos o caminho, mas quando vamos errando, amigo, é paciência. É aquela história que nós falamos, daquela criatura que está doente, vai ao médico e vai dizer, você está com doença X, o remédio é esse. Você pega o remédio e joga fora, não toma. Quer ficar bom? Se nós temos as compreensões de que o caminho é esse, mas eu pego o caminho errado, pego o atalho, caio no abismo, aí eu vou ter que responder por essas questões. É alguém que vem com a missão importante no campo da mediunidade. Aí vai e vende a mediunidade? Vai responder por isso. O medianeiro nos colocado para nós sermos um medianeiro, para consolar. É isso. É isso que está nos dizendo, né? Muito bem. Cada aprendiz do mestre, cada aprendiz do Evangelho de Jesus, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvítrios, os conselhos que vêm impostos, os chamados para a felicidade, profundos, com as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande intensidade, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Ou seja, e aqueles que pedem levianamente, só para tirar vantagem? É isso que ele pergunta, né? Sim, elucidou Aniceto, sorrindo. Mas nós, espíritos, está falando deles, dos espíritos, não podemos copiar o impulso. Ou seja, quem é leviano, que busca tirar vantagem, a espiritualidade tem essa compreensão, não pode agir levianamente também. Não, né? Porque o diferença há diferentes. Ou seja, se eu, por exemplo, alguém me faz um mal, e eu, na verdade, reclamo de que aquela criatura me fez um mal, por exemplo, e ajo do mesmo jeito que ele fazendo mal de volta, eu nem posso reclamar dele, eu sou igual a ele, né? O diferença há diferentes. Essa que está colocando. Então, ou seja, se alguém age levianamente buscando tirar vantagem, a espiritualidade superior vai diferente, não vai copiar os impulsos, vai agir diferente, né? É que está dizendo isso. Muito bem. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades de intercâmbio, da mediunidade, que vem na encarnação com a mediunidade, né? Entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela vigilância. Aí a gente recorda do conceito da mediunidade de Jesus, né? Se lembra da Sem Jesus, a mediunidade Sem Jesus, né? Daqueles depoimentos importantes do curso, depois da primeira aula de Telésforo no Centro de Mensageiros. Daqueles depoimentos importantes de pessoas e espíritos que foram preparados adredemente 20, 30 anos para desempenhar atividades importantes no campo da mediunidade e da doutrinação. 20 e 30 anos, com mediunidades extraordinárias, com acompanhamento dos instrutores, que apareciam para eles, mesmo assim faliram. Ou seja, aqueles que abusaram da mediunidade e utilizaram para interesses próprios, vão pagar, vão responder certamente. Porque muitas criaturas que eles poderiam ter instruído, ter orientado, ter ajudado, e não fizeram com interesse próprio. Então, ele responde não só por ter falido a sua missão de avançar. O que são os médios, gente? Os médios são endividados, são espíritos endividados, que vêm para resgatar seus débitos do passado. Está dito para Emmanuel isso. Né? Eles vêm com o propósito de, sendo instrumento, primeiro, resgatar aqueles que prejudicaram no passado e elevar-se a alguma coisa. E ele, além de ajudar a si próprio, não ajudou aqueles que se comprometeram. Então, o compromisso é muito grave. Pagarão alto preço pela invigilância, está dizendo isso. Vão sofrer, passar por todo um reciclagem, mas Deus é misericordioso e bom, e darão novas oportunidades. Mas certamente vão resgatar de novo o sofrimento que causaram os outros e a oportunidade perdida. Né? Neste caso, perguntei respeitoso.
Como corresponder aos pedidos de orientação? Aí é aquela história também que a gente tem que compreender. Como é esse pedido de orientação, gente? Muitas pessoas não fazem isso, e alguns, inclusive, a mediunidade paga, né? Recorre às casas espíritas, às vezes, ou então apaga nas cartomantes da vida, né? A orientação dele. Alguns raros, que muitas pessoas vão de bom senso, vão de bom alvitre, tentar como proceder em determinadas situações. Às vezes acontece isso, né? Que é orientação para a vida, aí ele vai responder aquilo. Alguns raros, esclarecer nosso orientador, merece o concurso da nossa elucidação verbal, nossa elucidação de orientação dada, na hipótese de se referir aos interesses eternos do espírito. Se for alguma dúvida de alguma ignorância, no sentido de instruir, de orientar, olha, estude uma obra X, busque o trabalho da caridade, busque o trabalho da fraternidade, busque se edificar. Ele está falando. Quanto isso não seja possível, entretanto, quase sempre, é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta dos nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deveriam escapar da memória. Por que da memória, gente? Porque eles foram orientados, todos nós, antes de encarnarmos, nós temos um mapa reencarnatório, uma programação, gente. É programação. E essa programação é relembrada a nós no momento do sono, pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos familiares amados, pelos desdobramentos. Né? E mesmo assim, muitos fazem o vídeo mercador, continuam cometendo os mesmos erros. É por isso que ele está dizendo isso, né? Relembrar os irmãos encarnados das obrigações que eles deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. O Dr. Fidelis é um desses, muito possivelmente, aquele companheiro que questionou lá atrás. Né? Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando, em seguida, interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fortalecimento de palpites, né, para as diversas situações e dificuldades terrestres. Ele está dizendo que também muitos espíritos que gostam de dar palpites, ele está dizendo, muitas entidades desencarnadas, através de médios e vigilantes, estimam o fornecimento de palpites para diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos, ou seja, não são espíritos elevados, estacionam desastradamente, ou seja, em questões subalternas, questões subalternas que não são de grande importância, não buscam se iluminar nesse sentido, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, em meros escravos de mentalidades inferiores encarnados na Terra. O que quer dizer com isso, gente? Boa parte das cartomantes utilizam isso, né? As pessoas são os espíritos menos vigilantes, etc., que, utilizando-se muitas vezes da paga, ele fala aqui dos espíritos encarnados na Terra de mentalidades inferiores, né? E alguns espíritos ficam marcando passo, estacionário, ao invés de entender que são espíritos eternos, que devem buscar se renovar, se transformar, devem buscar felicidade, buscar elevar, se renovar. São filhos de Deus, e todos nós estamos fadados no processo evolutivo, mas ficam marcando passo, não conseguem, passam muito tempo marcando passo, sem despertar para o grande destino que são todos nós, que é sermos felizes. Dizia Jesus, nós somos deuses, né? Todas as possibilidades que temos de seguirmos, precisa lá despertar e buscar nos renovar através de ações e atos. Né? Diz Aniceto, esquecem que o nosso interesse, nós que estamos dentro da esfera espiritual, imediata, agora, deve ser, acima de todos, aquele que se refere à espiritualidade superior. Ou seja, o grande interesse nosso é o processo de renovação, na busca da transformação, na busca do nosso processo de renovação espiritual, a busca da sublimitude, da excelsitude, da nossa destinação como filho de Deus. Né? E não está marcando passo. Ele está dizendo isso. Todos nós, nosso interesse é esse, despertar nas pessoas o desejo da renovação, da transformação, trilhar o caminho da renovação. Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas, sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazer por conta própria.
que acontece então? Perguntou Vicente, curioso. Seja aqueles espíritos galhofeiros que ficam perdendo tempo, dando conselhos aqui e acolá, utilizando-se de pessoas médios menos vigilantes, que vendem sua mediunidade, está dizendo. Esses, por conta própria, não tem a inspiração das entidades sublimes, está dizendo. Aí Vicente pergunta, nosso mentor, assim, o que acontece então? Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Ou seja, o que acontece para a criatura do homem de responsabilidade que começa a cometer atos de desarmonia, de desequilíbrio, né? Vão se desequilibrar. Vão passar muito tempo sem sair do canto, sem avançar, sem evoluir, né? As criaturas que têm responsabilidade e começam a brincar com isso vão se comprometer imensamente e vão responder por isso lá na frente, né? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, daqueles 4, lembra que estavam na mesa, que são responsáveis pelo trabalho de seleção dos papéis que estavam chegando ali, né? Nesse instante, um dos espíritos, dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, o instrutor, que ele disse depois de apresentar-nos: disponha de nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, ou seja, estão fixos, mas estão para ajudar, prontos ao concurso ativo. Lembremos que eles estavam no trabalho de intercessão, trabalho de assistência, por isso que ele fala médicos itinerantes, estão na qualidade de médicos espirituais para ajudar encarnados e desencarnados. Então, a Aniceto está se colocando à disposição, se pudesse ajudar, né? Aí, então, o espírito perguntou: vocês vêm de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto, prestativo. Pois bem, segundo ele, considerou ele, se possível, estimarei receber-lhes o auxílio de André Luiz, de Vicente e do instrutor Aniceto, para o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada, hoje, e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acrescentou o nosso orientador, solícito, aguardaremos suas indicações. Então, gente, é só entender isso. Como, na verdade, é esse universo extraordinário da Casa Espírita de assistência, né? No campo, nós vamos ver nos capítulos seguintes algumas informações de espíritos que precisam, que necessitam se comunicar para dar orientações ou para dar consolo, ou há uns que buscam assistência, como agora a gente viu 2 casos, vamos estudar vindouramente, de uma jovem desencarnada que estava passando dificuldades, dos tormentos, das perturbações pós-encarnação, e de um agonizante, alguém que estava prestes a desencarnar, que chega a pedir de ajuda, através da prece. Então, nós vamos, nos próximos capítulos, começar a estudar essas questões, só para entender o universo que é grande, desde a receita homeopática para uma doença X, um passe magnético, um tratamento, ou seja, esse espectro. Lembremos que a pomada Vovô Pedro, que é um remédio mediúnico, também é dentro dessa linha da assistência, da espiritualidade. Então, Deus ajuda e tem múltiplas formas de ajudar aos que acorrem às instituições na busca de consolo e de ajuda, da prece, por aí vai. Então, é isso, gente. Acho que terminou aqui o capítulo. Veja quanta informação interessante as obras de André Luiz nos traz. Esses 2 capítulos ricos, mostrando um outro olhar a respeito do trabalho de assistência na casa espírita. Dessa vez, inclusive, junto aos espíritos perturbados que vieram junto com as entidades encarnadas, né, perturbadas. Veja quanta informação interessante. Meus amigos, então é isso. Aí a gente conclui esse 2º capítulo de hoje, né? Se tiver alguma pergunta, estaremos aqui à disposição para responder, se tiver dentro das possibilidades, né? Se não, agradecer sobremaneira o carinho, a paciência de cada um de vocês, e mais um dia de estudo dessa obra tão instigante, tão cheia de informações para nossas vidas. Tá bom? Fiquem com Deus, saúde e paz, e muito obrigado.